partindo dessa questão da cultura corporativa, qual a ligação que você vê, Elcio, entre o empreendedorismo e a espiritualidade? Então, essa é uma pergunta um pouco difícil, porque as pessoas às vezes confundem, né, a espiritualidade com religião e com os dogmas, né, claro. Mas eu gostaria de falar de espiritualidade do ponto de vista prático. O grande desafio de toda liderança é conhecer a si próprio. Isso é espiritualidade na prática. A questão do lucro como pecado. O lucro não é um pecado, isso é um equívoco. Né? Milton Ponder, que é um autor conhecido, ele fala: eu só posso ser se eu ter, se eu tiver. Né? O ser necessita do ter. Para ser, eu preciso do meu corpo, eu preciso possuir um corpo que foi dado pelas matérias que estão aqui na Terra. Então, se eu quero empreender algo, eu preciso de ter uma estrutura mínima. E se eu quero servir as pessoas, eu preciso de ter lucro. Porque essa é a condição que me assegura que eu vou perpetuar e vou continuar dentro dessa organização. Vamos olhar o exemplo da Volkswagen, uma empresa reconhecida, uma das maiores empresas do mundo, que tem um produto de altíssima qualidade, diz que as pessoas valorizam essa marca, uma marca de alto valor agregado, mas que por uma infelicidade de alguém, por um equívoco, um erro, né? Porque o que eles fizeram não é uma coisa ética, né? Porque era algo que foi feito escondido, né? Ela enganou alguns stakeholders deles, né? E isso, olha o prejuízo que isso causa. Eu acho inconcebível que eles tivessem mais lucro, que eles tiveram mais lucro fazendo isso. O prejuízo que eles tiveram deve ser muito superior, inclusive em relação ao que a marca perdeu além de todos os gastos de indenização e tudo mais, recall e tudo que eles vão ter que fazer. A marca está arranhada. Né? Essa marca ela pode se recuperar, óbvio que pode. A valuation dela Sim. caiu drasticamente. Drasticamente. Sim. Se você perceber, inclusive, de perda de valor de bolsa. Sim. Então, do ponto de vista de curto prazo, às vezes, umas ações podem ter efeito. Mas se você pensar no curto, médio e longo prazo, somente as ações onde você tenta harmonizar com todos os interessados na sua cadeia de valor, é isso que vai sustentar uma organização. Então, para mim, espiritualidade é isso. Você é uma empresa que tem lucro, que sabe como investir esse lucro de uma forma saudável, ela busca atender todos os interessados que estão na sua cadeia, e ela se preocupa em servir a comunidade e fazer o bem para a comunidade. E não faz sentido também uma organização que faça algo que vai ser destrutivo para a comunidade. Isso se sustenta no curto prazo, mas no médio e longo prazo não. A sociedade vai cobrar essa conta. Agora, não quer dizer também que uma empresa que hoje faça algum mal, entre aspas, cause algum prejuízo, eu prefiro usar essa palavra, para a sociedade, que ela não possa se transformar. Sempre há tempo de modificar. Eu acho que esse é o desafio do ser humano, não é ficar amaldiçoando o que existe, mas como é que a gente pode espiritualizar ou desenvolver, do ponto de vista social, esses empreendimentos que existem. Porque essas pessoas que empreendem, elas têm uma força. A pergunta é como é que a gente pode ajudar a melhorar, usar essa força para o bem social. Esse é o desafio da nossa humanidade hoje. Então, é isso. Sobre espiritualidade, acho que é um pouco assim, resumidamente, é um pouco dessa visão que eu tenho. Talvez, olhando então pelo lado corporativo, pelo lado institucional, a espiritualidade se aplique muito mais através de uma compaixão ou desse relacionamento até mais humanista, né, com as pessoas que estão relacionadas ali, seja no ambiente, seja os interessados por aquela marca, certo? Sim, se você pega esses grandes líderes, né, das grandes corporações, eles têm uma grande capacidade de se relacionar. Né? E a capacidade de se relacionar, ela nasce dessa condição da compaixão ou da empatia, de eu conseguir me colocar no lugar do outro. Porque quando eu fico somente em mim, é uma tendência de que o mundo se feche para mim, porque eu me isolei. E acrescentando sobre a espiritualidade é bem compreender que nós não somos sozinhos e não podemos sequer viver sozinhos.
Nós dependemos das bactérias, das abelhas, das árvores e das pessoas. Eu não consigo conceber alguém que gostaria de viver em Marte sozinho, sem mais nem menos, embora tem algumas pessoas que estão querendo se mudar para lá, mas viver sem pessoas, sem plantas, sem animais, a gente precisa disso. O tempo inteiro nós estamos precisando disso. Então, a existência sequer existe sem o todo. Então, para mim, espiritualidade é isso, onde eu reconheço que eu sou um indivíduo único, mas que eu faço parte de um todo. Então, se eu faço um mal para o todo, para o social, eu faço mal para mim mesmo. Acho que esse é um aspecto, para mim, da espiritualidade na prática mais importante a ser compreendido. Bom, continuando aqui a nossa conversa, queria te perguntar, Elcio, quais são os 3 maiores erros que um empresário, que um empreendedor não pode cometer hoje? Ok. Difícil falar só de 3, mas vamos lá. Não vou falar em termos de erro, porque sempre a gente vai esbarrar, né, em alguns erros, tal, isso faz parte do processo. Mas vou falar talvez das consequências dessas ações para o empreendimento, né, ou o que o empreendedor poderia fazer para não ter impactos negativos naquele empreendimento. Então, o primeiro para mim é a pessoa não ter claro qual é o propósito dela, de que forma ela quer servir essa sociedade, ou de que forma ter claramente o que ela quer entregar para essa sociedade. Ter uma visão de futuro clara. Se a pessoa não tiver isso claro, ela vai titubear. O que traz firmeza para a pessoa, autoconfiança, é a clareza do que ela quer trabalhar, do que ela quer trazer para o mundo. E quando ela não tem isso claro, ela se perde. Então, para mim, ponto central número 1 é qual o propósito dessa organização? O que ela quer trazer de concreto para o mundo? Segundo, o que faz as organizações são as pessoas. Hoje nós somos um mundo muito mais competitivo do que antes, né? Você tem muito mais ferramentas, muito mais coisas, mas para poder tornar uma empresa mais competitiva. Mas quem faz realmente a empresa são as pessoas. Então, como é que eu posso empreender algo e onde eu fortaleço as pessoas, todo o potencial criativo dessas pessoas para o desenvolvimento da organização, para se relacionar com esse cliente? Porque se eu ficar muito centralizado, é impossível um empreendedor se relacionar com o cliente o tempo inteiro, com seus clientes. Seja os investidores, seja os seus clientes externos mesmo, ou internos, ou sociedade, com quem que ele tem que se relacionar. O grande desafio é como é que eu potencializo essas pessoas para cumprir a visão dessa organização. E é óbvio que está amarrado ao primeiro aspecto. Se eu não tiver claro o que eu preciso realizar no mundo, como é que as pessoas vão compreender o que essa empresa vai fazer? O que ela quer fazer? Se ela não sabe o que quer fazer, você vai dispersar a energia, porque cada um vai ter uma interpretação do que essa empresa está fazendo e cada um vai agir de uma forma totalmente desalinhada com aquela organização. Então, primeiro fortaleça as pessoas que estão com você e ajude com que todas elas, envolva todas essas pessoas de forma que todas engajem no mesmo objetivo. E o terceiro aspecto é a questão econômico-financeira. Hoje existe uma pressão muito grande por grandes volumes de venda. Não tem nada contra, de jeito nenhum, pelo contrário, se existe uma demanda crescente, ótimo que se abarque essa demanda. O problema é que muitas vezes esse aumento de volume tem vindo com um sacrifício perigoso das margens de lucro e muitas vezes com prejuízo, que é o que a gente tem mais visto. Então muitos clientes que a gente tem percebido, quando a gente conversa, estão vendendo 10 vezes mais às vezes do que 1 ano, 2 anos atrás, mas eles reconhecem que antes eles tinham lucro e hoje eles estão com prejuízo. Então, foi feito um estudo há um tempo atrás pela Shell, das empresas que mais sobrevivem por mais tempo. Eles chegaram a 4 aspectos. E um dos aspectos, o primeiro, é o que chama de conservadorismo financeiro. Você ter um controle das finanças bem feito e não se endividar. Então, manter uma margem de lucro saudável, é preferível você perder um negócio do que você sacrificar o seu lucro
e depois você tem que ter um grande problema para administrar. Porque à medida que as empresas desenvolvem, uma empresa que fatura 500 mil e uma outra empresa que fatura 1,5 milhão, o nível de complexidade é muito diferente. Então, às vezes a gente sacrifica a margem, mas o nível de complexidade da organização também aumenta. Então, fica cada vez mais difícil administrar se você não tiver uma margem que suporte esse crescimento. Então, eu gosto de falar aí, eu acho que esses três, se eu puder focar em 3 aspectos apenas, eu focaria nesses 3. Uma visão clara do que você quer, do seu propósito, do que você quer realizar. Deixe isso escrito de forma que as pessoas compreendam. Fortaleça as pessoas, porque elas que vão lidar com os seus clientes. E tenha um conservadorismo financeiro no sentido de tenha lucro e mantenha dinheiro no seu caixa. Deixe o seu fluxo de caixa ficar muito descompensado.